Boa tarde, então, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula do VetUp Club. Que bom a gente estar aqui com a presença especial. Tem um convidado muito especial aqui com a gente, Dr. Alberto Starjevski Júnior. Ele é médico psiquiatra graduado pela Medicina da Santa Casa, em São Paulo, especialista em sexualidade humana pela CBI de Miami, especialista em gestão de emergências e saúde pública pelo Ministério da Saúde, Hospital Sírio-Libanês. Ele é professor da pós-graduação em Psiquiatria e Saúde Mental da Escola Brasileira de Medicina e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Anhembi Morumbi. Tem mais um monte de formações aí, mas já apresentamos muito bem. Doutor Alberto, muito bem-vindo. Obrigado aí pela sua generosidade aí estar conosco nessa tarde. Eu que agradeço, Leandro, agradeço o convite, estou à disposição de vocês, bater um papo, espero contribuir bastante com a nossa conversa. Muito bom. Bom, a gente está aqui porque se fala muito, né, dentro da medicina veterinária, os problemas de saúde mental, e a gente vê também na população geral como isso se agravou. Já vi alguns estudos que mostram o Brasil como o país mais ansioso do mundo. É isso mesmo? Sim, sim. É, o Brasil, ele está entre os top 10, vamos chamar assim, tanto nos transtornos ansiosos quanto nos transtornos depressivos, né? Então, depressão e ansiedade. Nós estamos no pódio aí, né, no mundo. Estamos entre os top 10, né, desses distúrbios. Tá. Depois a gente vai tentar explicar um pouco das causas disso. Não sei se é possível explicar, né? Eu conversava com o Hugo, né, que é psicólogo e você bem conhece o Hugo Mesquita, nessa semana mesmo, e ele falava que não é muito consenso por que que as coisas estão assim, né? Por que que as coisas pioraram. Depois a gente pode falar disso, né? Mas dentro da medicina veterinária se fala muito de ansiedade, de depressão. A gente vê os colegas, até fiz uma pesquisa meio brincadeira, convidando para essa aula nos nossos grupos, e aí eu perguntei, né, como que está a saúde mental dessa empresa? Você vê problemas? E deu 100% de problema. Não apareceu uma empresa que, assim, não era exatamente do dono ali, né, mas que tinha algum problema de saúde mental ali na empresa, né? E a gente vê até alguns casos de uso de droga dentro das clínicas, né, do pessoal pegar a própria ketamina ali que se usa, injetar. A gente soube do caso recente, né, que me contaram de injetar fentanil, né? Me contaram aqui, a pessoa que está aqui comigo presencialmente me contou. Então, a coisa é grave, fora casos de suicídio que a gente acaba sabendo, né? Mas eu queria, Alberto, que você conceituasse assim, para a gente rapidamente, né? Essas três principais condições que a gente vê: ansiedade, depressão e burnout. O que elas são, assim, rapidamente, daria para falar para a gente? Olha, a depressão, ela... Bom, o que você está trazendo são transtornos mentais, né? Que afetam a nossa esfera psíquica e também podem ter sintomas físicos, mas falando da depressão, né? Falando de cada uma delas. A depressão, ela é um transtorno, né, ligado mais às emoções, né? Então, muita gente relaciona a depressão com a tristeza, tá? E tristeza é um sentimento normal, tá? Todos nós temos momentos, e isso varia não só ao longo da vida, mas varia também ao longo do dia. Momentos de um pouco maior de alegria, de maior tristeza, né? São sentimentos, né? Então, nós temos, né, esses sentimentos e o natural é que eles variem, né? Então, a gente tem essa variação, né, de humor. A palavra humor muitas vezes é usada num outro sentido, mas o humor é isso. O humor é essa variação,
tá? Para cima e para baixo. E ele tem um limite, ele não pode ser nem muito para cima, que isso também seria um outro transtorno, né? É, e não é um excesso de felicidade, mas uma pessoa com um humor muito exaltado e tem diversos sintomas, né? É, que não vou entrar aqui, não, né? Não tá dentro disso que a gente está conversando, mas muito para baixo seria a depressão. Então, a depressão seria uma, não só, eu vou falar daqui a pouco, que não é só isso, mas uma tristeza patológica, né? É, é uma questão assim, é normal você ter momentos de tristeza. É normal você reagir a coisas que lhe deixam mais triste, né? Mas na depressão você tem isso de uma forma muito exagerada. E é muito comum as pessoas falarem: não, mas você não tem motivo para estar deprimido, você tem um bom emprego, você tem boa saúde, você tem aí a sua família, você não tem motivo para estar deprimido. É exatamente por isso que é uma depressão. Porque não é um motivo, né? Lógico que muitas vezes existem fatores desencadeantes, fatores perpetuadores, né? São aqueles que desencadeiam o processo, são aqueles que mantêm o processo, mas isso é muito comum a gente ouvir o paciente falar, porque o pessoal fala, eu não tenho um motivo. Não, sim, né? Então, nós temos aí uma questão, né, que é ou exagerado ou não tem por que estar ali realmente, né? Mas não é só, eu falava que não é só uma tristeza exagerada, a depressão também, muitas vezes, ela não se manifesta por uma tristeza muito intensa, ela se manifesta por uma apatia, por uma falta de vontade, por uma falta de energia. E o que eu ouvi uma vez, né, e eu gosto muito de falar também, é isso: a depressão às vezes é um grande tanto faz. Tanto faz. É, não é que você não quer sair com seus amigos. Sair ou não sair, tanto faz para você, não faz diferença, né? Não é que você não quer encontrar pessoas, não quer fazer coisas que antes te davam prazer, e que agora as mesmas coisas que te davam prazer não te dão mais prazer, não faz sentido. Então a depressão, muitas vezes a gente pensa que é só a tristeza, e a pessoa nem tá tão triste assim, mas ela tá apática, perdeu o colorido da vida, tá apagada, não sente mais prazer, não sente mais energia, e aí nós temos, então, um quadro de depressão. Basicamente isso, né? A ansiedade, por outro lado, ela não é né, um transtorno do humor, do afeto, mas a gente pode dizer que são quadros, existem vários quadros de ansiedade, tá? É, basicamente é um medo exagerado, tá? Um medo, o sintoma ansioso e o medo, né? Os sintomas ansiosos e o medo são coisas boas, são coisas que nos permitem reagir a situações estressantes, reagir a situações de perigo. Se a gente não tivesse medo de nada, seria muito perigoso, né? Se a gente não tivesse nunca nenhum sintoma de ansiedade, talvez a gente não perceberia coisas importantes e deixaria passar certas coisas ou até não reagiria adequadamente. Então, assim como é normal você ter momentos de tristeza ao longo da vida e ao longo do dia, ou momentos até de apatia, às vezes, hoje eu não estou muito com vontade de fazer as coisas, isso é normal, tá? Também o medo e a ansiedade, até um certo ponto, ele é normal e benéfico, tá? Agora, quando eu tenho um medo exagerado, desproporcionado ou infundado, né? Não tenho uma causa real e concreta, ou eu tenho um medo muito exagerado de algo, eu estou diante de um quadro de ansiedade. É, talvez quando a pessoa pensa em ansiedade, o que vem na cabeça é o que a gente chama de TAG, ou transtorno de ansiedade generalizada. O que que é o TAG, ou a ansiedade generalizada? Esse é um dos quadros de ansiedade, onde a pessoa ela tem aquele quadro sustentado de ansiedade, onde ela está sempre preocupada, onde ela está sempre com medo que vai acontecer algo, ou ela está pensando que vai acontecer algo, e esse algo vai ser necessariamente ruim, né? Então, assim,
não tem motivo para a pessoa achar que vai acontecer algo, mas ela está sempre pensando que algo vai acontecer. Ou a pessoa ela tem um medo muito grande de algo que tudo bem, pode ter um problema aqui, mas vamos supor, olha, eu errei aqui num e-mail que eu mandei na minha empresa. Agora eu vou ser mandado embora e eu vou ser mandado embora por justa causa. Não, mas calma. Assim, isso aqui não é nem causa de demissão, ainda você está com medo de ser mandado ainda por justa causa. Essa é a ansiedade generalizada, medo de tudo, tá? Mas existem outros quadros de ansiedade. Por exemplo, as fobias são quadros de ansiedade, a gente chama de fobia específica. Então, tem gente que tem medo, muito comum medo de barata, por exemplo, tá? Será que isso, até que ponto isso é normal, até que ponto é uma fobia? Com exceção de barata que voa, né? Porque barata que voa aí é covardia, aí todo mundo tem medo, né? Aí não é fobia, é normal. Mas assim, fobias, né, diversas, então é muito comum, é engraçado, mas, por exemplo, mas é comum, medo de palhaço, tem gente que tem medo de palhaço, tem gente que tem medo de pássaros, né, medo de agulha, medo de coletar exame de sangue, então até que ponto é normal, até que ponto é uma fobia, é um quadro ansioso. E outros quadros ansiosos, o transtorno de pânico é um quadro ansioso, fobia social, né, o medo de estar se expondo, é um quadro de ansiedade. Então, existem vários quadros de ansiedade. Assim como também pode falar que existem quadros diversos de depressão, tá? Existem vários tipos de depressão também. E por fim, você me perguntou do burnout, não é isso? O burnout, ele não é classicamente assim uma doença psiquiátrica. É... Por quê, né? Primeiro que ele pode se manifestar o burnout ele pode se expressar de diversas formas, tá? O que que é o burnout? Burnout, né, mais ou menos uma tradução, né, do termo, ele faz essa referência a um esgotamento, né? A pessoa ela está esgotada e ele pode se manifestar com sintomas ansiosos, com sintomas depressivos, com outros sintomas psíquicos, além de também sintomas físicos. Esses três quadros, né, voltando a falar da depressão e ansiedade e o burnout, eu falei que são transtornos mentais, mas eles também podem ter sintomas físicos, os três. Então, voltando agora ao burnout, você pode ter diversos sintomas psíquicos, pode ter sintomas físicos, mas eu falei que não é um quadro específico, exclusivo da saúde mental, por quê? Quando a gente fala de burnout, nós estamos falando de um quadro desencadeado pelo trabalho. Então, todo quadro relacionado com o trabalho, uma doença ocupacional, um acidente de trabalho, eu preciso estabelecer uma coisa que se chama nexo causal, né? Então, eu preciso ver se aquele quadro que o paciente está apresentando, ou aquele acidente, né, que a pessoa sofreu, ou, né, aquilo que se desencadeou, se isso foi causado, ou está relacionado, foi agravado pelas condições de trabalho, pelo trabalho da pessoa. Isso é um nexo causal. Tá? E aí, o estabelecimento desse nexo causal, ele é um pouco complexo, tá? Ele deve ser feito pelo médico do trabalho, ou pelo profissional que conhece o trabalho da pessoa, que conhece as condições de trabalho. Então, muitas vezes, o psiquiatra, né, o paciente ele vai no consultório e nós vemos que é um quadro que tem sintomas que possivelmente está associado ao trabalho, mas eu não conheço o outro lado, eu não conheço o trabalho, eu não conheço a empresa, eu não conheço as condições. Então, eu não posso, com segurança, estabelecer um nexo causal aqui no quadro da pessoa, tá? Então, basicamente isso. Perfeito. Tem muita coisa boa para a gente falar a partir disso. Eu quero compartilhar aqui com vocês que tem um artigo que eu traduzi. Tá dando para ver a tela aí, né? Tá aparecendo. Uhum, Que é sobre o problema do burnout na medicina veterinária, que é o que muito se fala, tá? Não é um artigo meu, tá? É um artigo científico, e aqui eu fiz minha tradução com os meus comentários, né? Então, começa falando aqui que 40% dos veterinários lá nos Estados Unidos, né? Mas
não acho que é muito diferente aqui no Brasil, consideram abandonar a carreira e que dos veterinários com menos de 34 anos, apenas 41% recomendaria que um amigo, um familiar, fosse veterinário, né, fizesse curso veterinário. E esse valor é de 2021, em 2005 era de 75%. Então foi caindo ao longo do tempo lá e acredito que aqui seria bem parecido também, ou até pior, talvez. E as pesquisas também mostraram que aproximadamente 50% dos veterinários relatam níveis de burnout moderados a altos, tá? Então tá lá no nosso blog aqui, vetia.com.br/blog ou direto aqui, Burnout na Medicina Veterinária. Vocês conseguem acessar. E nesse artigo, Alberto, até de forma muito interessante, fala bem parecido a isso com o que você disse, né, sobre ser uma condição ocupacional ali, né, causada pelo trabalho. E a gente vê isso também, assim, esse artigo também faz vários paralelos com a medicina, porque muitas pesquisas ainda não existem na medicina veterinária, né? Eles trazem da medicina. Aqui na veterinária a gente gosta de falar medicina humana. Para vocês aí pode ser estranho, né? Mas a gente fala para diferenciar, né? Quando a gente está falando de uma ou de outra. Mas aí dentro da medicina a gente também vê isso. Aí eu queria te perguntar, né? Tá um pouco fora do meu roteiro aqui, acho que isso é muito interessante para pensar, né? Até porque a VetWeb aqui é uma empresa de gestão e a gente conversa muito com gestores, é muito importante que eles assistam isso aqui para saber sobre a equipe, né? E eu até coloquei numa aula de gestão do tempo que eu dei para os veterinários uma frase que é a seguinte: não seja causa de burnout para a sua equipe, né? Não desgaste a sua equipe. Eu falava exatamente sobre uso de grupos de WhatsApp para comunicar com o colaborador fora do horário de trabalho dele, tá? Então, eu queria que você falasse o quanto isso é uma má capacidade minha de lidar com esse estresse que está ali, normal de qualquer trabalho, vai ter um desafio, uma pressão, e o quanto isso é o ambiente tóxico, né, que se fala muito hoje em dia, e como a gente pode se relacionar melhor com isso. Acredito que é a causa do burnout, mas também tenha uma interferência ali na depressão, na ansiedade também. Essa que é uma questão bem interessante e o WhatsApp, ele mudou, né, as relações trabalhistas, mudou até a nossa própria relação com o trabalho, né? É, antes, você tinha lá o horário de entrada, o horário de saída, uma hora de almoço, então você estava ali na empresa, e, e quando eu digo antes, eu estou falando época da internet mesmo, você recebia os e-mails e você respondia ali no seu horário de trabalho, e aí nós começamos, né, com os smartphones, a ter o acesso, né, ao e-mail 24 horas, né? Então você começa ali, você não precisa estar mais sentado na sua mesa para poder acessar o e-mail, para poder responder, né? E quando eu digo smartphones, para quem é mais antigo vai lembrar que antes, né, tô falando de smartphones de modo geral, mas o povo lembra, teve a época do Palm Top, isso aí, nossa senhora, é arcaico, mas Eu sou da depois época da agenda eletrônica ainda, né? agenda eletrônica, nossa senhora, isso aqui vai ser, né? É verdade. Mas também estou generalizando falando do smartphone, mas os próprios notebooks, né? Porque antes você tinha o desktop. O desktop era aquele trambolhão que você tinha, né? Um móvel no meio da sua sala de estar, que era muito, né? Olha que, né? Eu tenho aqui um computador na minha sala com um móvel, né? Para o computador ou no seu quarto, no seu escritório. Mas agora com o laptop, com o notebook, você leva ele para onde você quiser. E aí você tem o smartphone, você tem o tablet e etc. E aí você começou essa relação, olha, eu posso acessar meus e-mails a qualquer momento, a qualquer hora. E para piorar,
Claro que para melhorar, né? Eu ouvi também uma pessoa brincando e também gostei, né? Deus inventou o WhatsApp e o diabo aperfeiçoou, né? Então, o WhatsApp, ele é uma ferramenta excelente, fantástica para uma série de coisas, né? É, mas ele te coloca 24 horas disponível. Então, você acessa ele em qualquer lugar, as pessoas elas mandam mensagem 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? Então, domingo, vamos pegar o horário assim, né, que ninguém estaria trabalhando. Sábado de madrugada, do sábado para o domingo, 1 hora da manhã, a pessoa manda mensagem sem pudores, né? E se você está online, a pessoa acha, e você mesmo acha, muitas vezes, que você tem a obrigação de responder. Pô, afinal, você está online, né? Por que que você não responde? Então, essa relação que a gente constrói com o trabalho e com essas ferramentas são relações que elas podem facilitar a nossa vida. E sim, eu acho que a evolução que nós tivemos, e a evolução não para, ela tá indo aí cada vez mais, e estamos já na fase da inteligência artificial, que não é uma promessa, já é uma realidade, né? Mas o quanto nós temos isso de, em vez de facilitar, o quanto isso está mudando a minha relação com o trabalho nesse sentido. Eu sou obrigado a responder, eu sou obrigado a, a exigir uma resposta, qual é o horário que eu começo a trabalhar e qual é o horário que eu termino, qual é o horário que eu tenho dedicado aqui para minha família, né? Qual é o horário que eu tenho dedicado a minha, ao meu repouso, ao meu descanso, à minha higiene mental. Então, eu acho que essa é uma série de questões que a gente tem que olhar com muito cuidado e repensar qual a nossa relação com essas tecnologias, né? Principalmente questão de estar disponível, né? É, é lógico que se existem emergências, né? Então, um médico pode ser acionado, mas aí você tem que pensar, será que não existem médicos de sobreaviso naquele hospital? No meu caso, né, na psiquiatria, o paciente ele pode estar passando por um sofrimento e ter uma ideação suicida. Então, né, ok, o paciente me passa mensagem, me liga, e eu estou diante de uma situação emergencial. Mas, né, esses limites que as pessoas têm que entender e o próprio usuário né, tem que entender e falar, olha, qual a relação que eu tenho com o meu trabalho, sabe? Acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar bastante. E você consegue ver isso como um agravante mesmo da condição psicológica aí da população em geral, por não ter aquele momento de descanso, de parada? Eu sempre insisto isso, né? As pesquisas mostram também o quanto multitarefa é ineficiente, né? Porque assim, a gente não faz duas coisas ao mesmo tempo nunca, né? A gente fica Vejo. alternando entre tarefas constantemente e para mim, eu sempre falo que isso é um antitreino da atenção, né? A gente vai treinando a ficar cada vez mais desatento. E eu, né, na minha visão de veterinário aqui, bem superficial, mas eu acho que isso pode ter uma grande relação com o aumento da ansiedade e tantos outros quadros que podem ser desencadeados por isso, tá? E então, assim, você como médico, né, que tem uma necessidade, como lidar melhor com isso? Claro que você já deu uma dica, né? Pode recomendar alguém que está de plantão ali, já ter uma política ali para explicar para os pacientes no primeiro atendimento, né? Como equipe, dá para fazer isso. Mas se a gente realmente precisa estar ali respondendo, como a gente lidar sem gerar um desgaste tão grande assim? Com certeza tudo isso tem uma influência direta sobre a nossa saúde mental. Isso é fato. E assim, primeiro porque, é como eu falei, quem está do outro lado da tela muitas vezes está te pressionando e vê que você tem a obrigação de responder. Então, você está online, você tem que responder. Poxa, você entrou e ainda não me respondeu. E quando eu tô falando isso, não estou falando só em posições hierarquicamente superiores, às vezes um cliente, às vezes um paciente.
né? Então, assim, isso vai te gerando pressão, tá? É, E por outro lado, você também, né? Você que está desse lado de cada tela, né? O quanto isso mexe comigo. Eu preciso responder, eu preciso, o que vão pensar, né? Se eu não der a assistência aqui para o meu cliente, até uma questão de marketing, eu vou perder esse cliente, ou eu não estou sendo um bom profissional. Então, o quanto você também se sobrecarrega, né, com isso. Então, a primeira coisa é estabelecer alguns limites, na medida do possível, né, com o, a partir de lá, né, e falar, olha, eu estou à disposição, urgência, emergência, mas, por exemplo, né, não preciso responder uma mensagem de marcação de consulta no sábado de madrugada, né? Tipo de coisa, não é uma urgência, dá para esperar e entender, as pessoas entenderem a importância, né, de a pessoa não está trabalhando 24 horas. E você mesmo entender isso, falar, olha, eu não estou trabalhando 24 horas. E aí é a questão da hierarquização, né? Pensar, olha, você tem que ter tempo para as coisas. Então, é saber separar é, uma frase, né? Já de um autor espanhol, né? Está no que fazes, faz o que deves, está no que fazes, né? É, eu tenho que saber, assim, eu tenho, faz o que deves, né? Então, assim, o que eu tenho que fazer naquele momento? Esse momento é um momento de trabalho, esse momento é um momento de lazer, esse momento é um momento de estar com a família, tá? E faz o que deves, estar no que fazes, né? Estar no que fazes, ou seja, eu tenho que estar focado ali. Essa questão de multitarefas, alguma coisa eu vou deixar escapar. A menos que, sei lá, eu faça a coisa pelo hábito. Então, uma das coisas eu vou levar no piloto automático e eu vou me dedicar à outra, né? Agora, se eu quero fazer duas coisas, alguma coisa eu vou deixar passar, tá? Então, acho que assim, qual é o horário do trabalho, qual é o horário da família, qual é o horário, né, do meu descanso pessoal. E quando eu falei da hierarquização, é isso, né? Quanto tempo, às vezes eu estou deixando coisas importantes para priorizar outras. Então, será que o trabalho absorve tanto que eu não tenho nenhum momento para estar com os meus filhos, né? Meu cônjuge, e com os meus pais, e também a mim, né? Eu preciso de um descanso. Tem gente que não descansa nem dormindo, vai dormir e fica pensando ali nos trabalhos, fica pensando no que tem que fazer, às vezes nem consegue dormir, a gente vê, porque eu tenho insônia. Não, mas calma aí. Não é que você tem insônia, é que você não para de trabalhar. Você deita na cama e continua trabalhando, né? Pensando, passando a agenda de amanhã, né? E aí você não descansa. Então, acho que essa questão, assim, a gente precisa também olhar para a gente e falar, olha, eu preciso de um tempo do meu descanso. E acho que essas questões que precisam ser trabalhadas para não sobrecarregar a pessoa e desencadear um quadro depressivo, um quadro ansioso e, no fundo, um quadro de burnout, né? Então, vamos supor que a gente conseguiu resolver essas coisas, né? Que eu também tenho muita dificuldade em parar, né? Aliás, o doutor Alberto é o meu médico, né? Inclusive, eu estou em tratamento e não tenho vergonha nenhuma de contar isso, porque estou na estatística, então sou meio que a maioria. E tem histórico genético e tudo, várias coisas fora do dia a dia que predispõe, né? Então, é muito bom. E tem muita gente que precisa de tratamento e não procura, né? Isso é ruim, por isso que até eu estou falando, né? Estou aqui, estou em tratamento, mas estou trabalhando, né? E faz parte, estou tocando a vida, tanto que boa parte não sabia. E não tem problema nenhum de contar isso. Mas eu queria trazer, Alberto, assim, a nível mais individual, a gente lida muito com o sofrimento, né? Assim como os médicos, tá? A gente lida ali com a morte, com a pressão psicológica, né? E no próprio artigo ali de burnout, ela vai dizer que o ambiente de trabalho agrava porque
Tem dois tipos de características ali que acentuam isso. São as altas demandas e o baixo controle. Então, quanto menos controle a gente tem, e é claro que acho que esse controle é bem relativo, né? Essa percepção de controle que é o problema, né? A gente não tem controle de nada, no final das contas, né? Mas essa percepção de controle é pior. Então, assim, eu não tenho controle sobre o decorrer ali do meu tratamento, se vai ter sucesso ou não. Então, isso pode me frustrar. Meu tratamento pode ser um fracasso, não porque eu errei, mas porque a condição era grave, né? E alta demanda, ele traz exigências aqui, e ele fala de outras coisas, que como sobrecarga de trabalho, falta de controle novamente, recompensa insuficiente, também isso acho que é relativo. Um quarto ponto aqui que traz quebra do senso de comunidade, porque só fica trabalhando, não tem contato social. Isso piorou depois da pandemia. É claro que você vai ficar doido, né? Não tem jeito, né? Doido no sentido mais leve aqui, tá? Conversando com o psiquiatra, falar isso pode pegar mal. O quinto, falta de justiça. Ah, meus clientes não me reconhecem. Ah, eu fiz de tudo, não me reconheceram. E sexto, conflito de valores, né? Tem que fazer algo que vai contra meus valores. Está muito bem explicado ali no artigo. Mas lidando com esse sofrimento, né? Por exemplo, né, você como médico, você tem um paciente, você está ali cuidando, e ele não progrediu, ele abandonou o tratamento psiquiátrico, né? Ou no nosso caso ali, o tutor do cachorro não quis fazer o que a gente recomendou. Ou pior ainda, que é uma situação que para vocês ainda não tem, e espero que nunca tenha, né? Que é a possibilidade da eutanásia, né? E isso acontece com os animais, se é certo ou errado, eu não vou discutir esse mérito aqui. É, isso dá pano para manga aí para outras discussões, mas acaba que é uma pressão a mais, né? Eu tenho que matar ali meu próprio paciente, né? É uma frustração gigantesca. Também interpretem bem isso aqui, pelo amor de Deus, né? Que hoje em dia está todo mundo muito sensível às palavras, tá? Mas como que eu lido com isso melhor, então, doutor Alberto? Assim, estou lidando com o sofrimento, é a tal da fadiga da compaixão, fadiga da empatia, né? Eu me envolvo diretamente com o sofrimento, mas aí eu chego em casa, eu levei isso para minha casa, né? Como que eu lido com isso? E antes do Alberto responder, quem está ao vivo aqui, participa também, tá? Manda no chat aí pergunta. Mas como que eu lido com isso, doutor? Olha, você traz uma coisa primeiro bem importante, que é a questão, né, da psicofobia. Existe e não só a questão da psicofobia, mas também o estigma da doença mental, que graças a Deus está diminuindo bastante, já foi muito pior, tá? Onde as pessoas, assim, primeiro têm muito medo do psiquiatra. Por quê? Porque se eu for no psiquiatra, ele vai me passar um remédio que, primeiro, eu vou ficar dependente. Então, nossa, remédio, um psiquiatra só passa remédio que vai deixar dependente, eu nunca mais vou conseguir parar de tomar. Depois, ele vai passar um remédio para mim que vai me deixar babando, né, deixar sonolento, para baixo, ele vai me dopar. Então, assim, não é nada disso, né? Na psiquiatria, a gente justamente quer que a pessoa esteja desperta, consciente e capaz de resolver os seus problemas. É justamente o contrário, tá? Mas existe essa questão, né? Bom, se eu tenho uma questão mental de ansiedade, de depressão, é porque eu não sou forte o suficiente para lutar contra isso, então eu não tenho que ir no médico, eu tenho que me esforçar. Tá, então assim, o diabético também não é forte o suficiente para resistir aos doces, né? Então bastaria o diabético se esforçar, ele não precisa tomar insulina. O paciente que tem pressão alta também, ele não é forte o suficiente para controlar os seus níveis pressóricos, então bastaria ele se esforçar e não precisar tomar o, o carvedilol dele, sei lá, percebe? Então assim.
Isso está desaparecendo, hoje as pessoas estão reconhecendo que, olha, como eu falei, né, o Brasil ele está nos maiores índices de ansiedade e depressão, e não é uma questão, assim, é uma questão médica, né, que precisa ser olhado com um olhar médico também, que precisa ser abordado. Só que na psiquiatria a gente lida muito, não só com a questão puramente orgânica, mas com a questão psíquica em si, né? A gente lida muito, não, lida exclusivamente com isso, onde não é só tomar um remédio, muitas vezes o remédio é o menos importante dali. E as pessoas buscam, quando se convencem a buscar um psiquiatra, quando aceitam e falam assim, ó, não, ok, eu entendi, é um médico como outro qualquer, é, fala assim, olha, doutor, eu vim aqui para tomar um remédio para resolver os meus problemas. E aí a gente entra nesse segundo tema, né, que é a questão do sofrimento, que é assim, não é o remédio que vai resolver os seus problemas. O remédio ele vai te ajudar a resolver os seus problemas. Por quê? Hoje, e cada vez mais, as pessoas estão muito mais imediatistas e com a baixa resistência a qualquer tipo de sofrimento. Tá? Então, não, eu não quero trabalhar as minhas questões, eu quero tomar um comprimido e esse comprimido vai resolver o meu problema. Então, eu tenho ansiedade. Eu quero tomar um comprimido que vai passar a minha ansiedade e eu continuar nesse ritmo louco e frenético, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Pô, mas calma aí. A ansiedade é seu estilo de vida que está causando isso. Então, o medicamento não é, não. Eu preciso de algo para resolver o meu sintoma, mas que eu continue com essa minha vida desse jeito, né? É, então, não, não. É questão de resolver a mudança do estilo de vida, a mudança de... Eu lembro uma vez que eu fui num cardiologista e ele falou para mim, olha, é, a gente pode, você pode fazer academia, fazer dieta, fazer uma série de coisas, ou a gente pode entrar com uma medicação aqui, né? Com uma escolha, né? Mas não é bem assim, né? Não é mais fácil você mudar o seu estilo de vida, você, do que você. Não, então tá bom, então eu vou tomar medicação, mas eu vou continuar sendo sedentário, eu vou continuar fazendo, né, toda uma vida que não é saudável, porque pelo menos eu estou tomando a medicação. Então na psiquiatria a gente vê muito isso, justamente por conta de uma baixa tolerabilidade à frustração ou a de se expor a sofrimentos. E o sofrimento, agora entrando assim nessa questão do sofrimento, todos nós temos um sofrimento na vida, isso faz parte, né, da vida. Então, o sofrimento ele é inerente à vida. Tá? Isso vários filósofos já falaram sobre isso, uns mais, outros menos, né? Uns exageradamente. Posso citar aqui um filósofo que não é dos meus favoritos, mas lembro agora dele, Arthur Schopenhauer, que dizia a dor, a vida é dor e sofrimento. Não, também não é só isso, né? Foi um filósofo extremamente pessimista. Mas sim, o sofrimento ele faz parte da vida, tá? Então ele é inerente à vida. E como a gente lida com esse sofrimento, tá? E aí eu recorro a um outro psiquiatra, que é o Dr. Viktor Frankl. Então, Viktor Frankl, ele fala muito na questão da busca do sentido da vida. Então, se eu tenho um sofrimento que é sem sentido nenhum, eu me desespero naquilo. Mas se eu tenho um sentido para minha vida, esse sentido me guia. Esse sentido, ele me guia a relevar e até a trabalhar com os sofrimentos que são inerentes nesse processo da vida para que eu possa atingir aquele objetivo. Então, qual é o sentido? As pessoas elas estão muito perdidas, né, no sentido da vida delas. Então, muitas vezes, o sentido identifica um sentido que não é algo que guia elas para algo maior, né? Então, se a gente for pegar os filósofos clássicos, né, os filósofos gregos, eles falam assim, olha, a vida, né, boa, a vida que leva à felicidade é a vida que está ligada ao aperfeiçoamento, a você se aperfeiçoar como, né, ser humano. E às vezes a pessoa coloca como sentido eu ganhar dinheiro, uma promoção no trabalho e ter um corpo de tal forma.
E aquilo é uma coisa assim pequena, uma coisa que não vai guiar para ideais maiores, e isso acaba ficando vazio. E aí vem o sofrimento, e a pessoa não sabe, né, como lidar com aquilo. Na medicina, por exemplo, né, uma coisa que logo no começo da faculdade, muitos anos atrás, eu ouvi um professor comentar: você nunca pode tirar a esperança de um paciente. E naquela época, muito novo, muito imaturo, entrei na faculdade muito novo, eu me perguntava, mas como é que eu vou manter a esperança de um paciente que tem um diagnóstico terminal? Se o paciente tem um diagnóstico terminal, ele sabe que ele vai morrer, o médico sabe que ele vai morrer. Não tem assim esperança o quê? Esperança de um milagre? Tudo bem, pode acontecer, mas assim, né, como eu vou manter essa esperança? E depois, com o tempo, o amadurecimento, o estudo, me veio isso, né? A esperança, ela está justamente em qual é o sentido que eu dou para minha vida. E como esse sofrimento, né? Como que essa condição que eu vivo, mesmo, né, no caso de uma doença terminal, como isso é possível que me leve a um amadurecimento como o Viktor Frankl fala, né, eu poder é, oh meu Deus, transcender, eu posso transcender isso para algo maior. Eu sofro por algo ou por alguém. Esse é o grande segredo, né? É isso que me leva. Então as pessoas elas estão carentes na questão desse sentido. E por isso que o sofrimento ele passa a ter um sentido, né? Quando eu tenho um sentido para minha vida que seja um sentido superior, um sentido transcendente, um sentido por algo ou alguém maior, né? Então, isso afeta muito a saúde mental quando as pessoas estão perdidas e não faz realmente, a vida não faz sentido. Você tocou a questão da eutanásia, é um tema bem interessante, mas isso daria uma conversa de horas aqui. Mas eu quero citar um médico foi chefe de um grande hospital do serviço de medicina paliativa, né, se eu não me engano, de Pamplona, um dos hospitais da Espanha. Não vou me recordar agora o nome dele. Se eu não me engano, o sobrenome é Ortiz. Mas eu nunca me esqueci uma frase que eu li num artigo que ele escreveu sobre a eutanásia, que ele fala assim: quando o paciente fala, doutor, não quero mais viver, na verdade esse paciente está falando, doutor, não quero mais viver assim. Então, é isso, né? Quando a vida perde o sentido, é justamente isso, é uma vida sem sentido. E nada faz sentido. A dor, o sofrimento, as contrariedades, e aí vem isso, e isso afeta com certeza a questão da saúde mental, né? Alberto, a gente vê que para lidar com isso, muitos acabam tomando a posição de se blindar ali, né? Eu crio um escudo ali contra o envolvimento ali com o meu paciente, né, com o meu cliente, no nosso caso aqui, e eu bloqueio essa empatia totalmente porque eu penso que assim estarei protegido. Isso desumaniza completamente o atendimento e no final das contas não resolve o problema, né? Você percebe isso acontecendo muito ainda na medicina? Sim, é, essa desumanização, que é uma coisa que muita gente fala e questiona, e que tem que questionar mesmo, e a gente tem que combater, ela vem muitas vezes como um mecanismo de defesa, né? A gente olha exemplos, às vezes aparece na televisão, às vezes a gente tem contato com médicos grosseiros, médicos que tratam mal os pacientes, e muitas vezes eu me questiono e falo isso para os meus alunos, né? Esse médico aí, quando ele estava sentado no lugar de vocês, quando ele estava ali no primeiro, no segundo ano da faculdade, pode ser que ele fosse um mau caráter? Pode ser. Mas eu ouso dizer que foi uma pessoa que tinha sonhos, que tinha esperanças, que queria ajudar a vida dos outros, mas o estresse, o cansaço, as condições adversas, isso foi, né, criando uma casca, uma barreira, e é só mais um ali, é só mais um número. É melhor que você sofra do que eu. Então eu tô aqui simplesmente para cumprir o meu horário, para ganhar o meu salário e acabou. Eu vou fazer o que eu posso e olhe lá. Né? Então essa desumanização é justamente essa questão, né? É,
a falta de ter um sentido no sofrimento, que faz parte da vida, né? E as pessoas, elas hoje, elas têm uma tolerância muito baixa ao sofrimento, à frustração, essa questão que eu falava do imediatismo. Olha, eu te passei uma mensagem, você tem que responder agora, eu não posso esperar, tem que ser já, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Mas essa questão de, olha, né, contrariedades existem, como você mesmo falou, né? A gente pensa que tem o controle sobre as coisas, a gente não tem controle sobre nada, porque eu posso fazer um plano que for e, de repente, olha, vou viajar. Ah, pode chover, pode ter um acidente na estrada, pode acabar a gasolina do meu carro, o motor do meu carro pode fundir, não sei. Pode acontecer diversas coisas, né? E bom, meu plano foi frustrado. Então as coisas, né? Eu preciso entender como lidar com essas frustrações, como lidar com esses sofrimentos, e basicamente o que eu vejo é as pessoas perdidas em ter um sentido maior, um sentido que transcende mesmo. Tá? Isso eu vejo essa necessidade e, e a questão de ordenar as coisas no seu devido lugar, no seu devido tempo também, né? Eu levantei aqui para pegar o livro Nação Dopamina, que é muito bom, e ela fala, né, sobre aqui, ó, o excesso de prazer está nos deixando infelizes, né? Aí ela mostra em uma balança prazer e sofrimento. E quanto mais você vai pressionando aqui para o lado do prazer, mais se aumenta o sofrimento no final das contas, né? Se torna intolerante ali à dor, ao desconforto. E aí ela até no próprio livro, né, sugere algumas práticas para pressionar o contrário, do lado do sofrimento, da dor ali, e isso tem um resultado no aumento do prazer. É meio estranho, né? E aí no livro ela traz dos vícios hoje, tecnologia, drogas, bebida, compras, tantas coisas pressionando para esse lado do prazer, que no final das contas traz mais sofrimento, né? E acaba que é um prazer tão momentâneo ali que não contenta, né? E ontem eu estava vendo de um psiquiatra americano um vídeo dele falando sobre isso, e muitos têm adotado algumas práticas que, na verdade, já são milenares, né? Feitas de procurar o desconforto, né? Então, por exemplo, o jejum, o tal do banho frio, né? Banho gelado. Eu estava vendo não sei de onde que o cara é, chama Wim Hof, não sei se você conhece esse cara que toma banho no gelo, vai nadar lá nas geleiras, né? E até no treinamento que eu dei aqui recentemente, a doutora está aqui comigo, eu falei do banho gelado, as meninas, não, credo, banho gelado, né? É isso aí, no livro Terapia de Guerrilha, do doutor Ítalo Marcílio. A gente falou sobre isso. Mas o que eu estava vendo ontem nesse vídeo é que ele falava assim, alguns momentos de dor ali, por exemplo, da imersão no gelo, vai causar um prazer, uma alegria, assim, que vai durar um bem-estar, que vai durar alguns dias, né? E, e a gente está nessa sociedade dos confortos, como a doutora Ana Lemb que fala aqui no livro, né? Então, talvez isso também seja uma dificuldade da gente tem, né, doutor Alberto, de lidar com isso, com as dores que fazem parte do dia a dia, como você mesmo disse, né, com aquele sofrimento que é inevitável, mas a gente acaba fugindo um pouco disso, né? Você foi me falando, me lembra de algumas coisas, talvez assim, essa questão, né, talvez para o pessoal entender, né, como que esse excesso de prazer acaba me dessensibilizando, né? É só imaginar quando você está num ambiente muito claro, né, você entra num ambiente que está com uma luz mais baixa, praticamente você consegue não enxerga nada, parece que está tudo escuro. E a sua visão depois vai se adaptando, fala, nossa, não tá tão escuro assim. Ou quando você está num ambiente totalmente, né, com a luz muito baixa, você sai para um ambiente claro, aquilo lá te dá um desconforto. Então, se você está acostumado a viver numa condição e vem uma condição adversa, o seu corpo ele não está preparado para aquilo. Isso eu dei só um exemplo da visão, né? E me lembrou também, eu não sei
espero não cometer nenhum erro aqui, mas não é muito a minha área, a gastronomia. Mais uma vez eu achei, né, logo há muitos e muitos anos atrás, né, eu vi que algumas sobremesas colocavam sal. Mas por que que você coloca sal na sobremesa? E aí me responderam que o sal vai fazer vai ressaltar o doce. Então é justamente isso, né? Aquela, e não é que você vai comer um pudim e colocar em cima uma colher de sopa de sal. Não é isso, né? Porque não, fica intragável. Mas aquela pitada de sal vai ressaltar o doce do pudim, né? É, Então, é importante a gente entender que, assim, as pessoas fogem do sofrimento a todo custo, tá? Mas o sofrimento, ele faz parte da vida, como eu acabei de falar. E o sofrimento, ele forja o caráter. Ele mostra realmente quem a pessoa é. Ele mostra para a pessoa o que realmente importa. É diante da dor que a gente se depara com o que realmente é importante, né? Quantas pessoas diante de um diagnóstico grave, às vezes até de uma doença terminal, mudam de vida ou se arrependem de não terem mudado antes, tá? Então não é questão, e você falava de algumas práticas que devem ser feitas, primeiro assim, o prazer ele não deve ser demonizado, não é errado sentir prazer, né? Assim como a dor não é uma coisa boa, que a gente olha, eu quero só sentir dor. Não, assim como o prazer não é errado, a dor não é uma coisa boa. Mas nós não devemos buscar o prazer, sobretudo o prazer pelo prazer, e nem evitar a dor acima de tudo. Porque essa é a grande lei do mundo animal. Busca o prazer e foge da dor. Todo animal funciona assim. Você pode ver isso. Todo isso é uma lei do mundo animal. Busca o prazer. Então, o seu cachorrinho vai lá porque ele quer um carinho, ele vai atrás de uma comida, né? E foge da dor. Então, aquilo que lhe causa o incômodo, isso ele vai fugir, né? Ele vai escapar daquilo. E nós somos animais. Só que nós temos algo acima, né? E também não vou entrar em polêmicas aqui, né? Não estou falando de questões, outras questões acima no sentido de nós temos algo que nos permite inverter essa lei. A nossa racionalidade nos permite fazer algo que seja desconfortável e negar algo que cause um prazer. Então, todo mundo aqui, né, já fez isso. Por exemplo, quando você faz uma faculdade, se você for olhar, é algo totalmente assim, tem momentos agradáveis, mas você tem que levantar cedo, você tem que ouvir aula chata, você tem que estudar, tem que fazer prova, etc. Mas você faz aquilo para você ter a sua graduação, tá? Então, você não foge da dor. Se você passar a vida fugindo da dor e só buscando o prazer, né, você não vai ter conseguir ter nada na sua vida, tá? Então, muitos relacionamentos, e entrando em outros aspectos aqui, que também a gente poderia ficar horas falando, não dão certo porque aquele relacionamento simplesmente se baseou no foge da dor e busca o prazer. E se relacionar com outra pessoa custa. Muitas vezes eu tenho que abrir mão do meu egoísmo, do meu individualismo, né? E me dedicar. E justamente a base do amor, o que é o amor? O amor é aquilo que eu faço pelo outro e não por mim, né? Quando eu sou capaz de renunciar a um prazer, quando eu sou capaz de suportar uma dor pelo outro, é isso que é o amor. Porque se eu faço o que eu gosto e se eu fujo do que me causa incômodo, aonde está o mérito? Onde está o amor? Percebe? Então essa é a grande questão. E as pessoas estão querendo viver nessa lei animal. E por isso que, né, nós temos que ser donos do nosso corpo. E aí fica a pergunta: quem manda em você? É o seu corpo que manda em você? Ou é você que é. Você é escravo do seu corpo? As pessoas se acham muito livres, muitas vezes as pessoas são escravas do próprio corpo. Ou você é senhor de você mesmo. E assim, eu sou capaz de tomar um banho frio? Porque não é que eu, nossa, eu adoro tomar banho frio. Que delícia tomar banho frio. Ou não, eu sou masoquista, eu vou tomar banho frio porque eu gosto de sofrer mesmo. Não, não é nem ser masoquista e nem gostar da dor ou gostar do banho. Não, eu sou capaz, né? Porque eu tenho o controle do meu corpo. Porque as pessoas falam assim, eu não consigo levantar.
né? Por que você não consegue levantar da cama de manhã? Porque o seu corpo fala, não, eu quero ficar deitado. E você que sabe tem que levantar, fica deitado. Eu sou capaz de renunciar a continuar comendo, a parar de comer. Eu sou capaz de. Então eu tenho que continuar comendo, 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 comendo até passar mal. Por quê? Eu sou escravo do meu corpo. Se eu não coloco pequenas pitadas de sal que vão realçar o doce, também nessa questão de, olha, eu sei, assim, eu sou senhor de mim mesmo. Isso vem, isso quem fala, isso, Platão fala do mito dos cavalos alados. A gente poderia falar aqui, não vou me ater a isso, mas né, o cavalo do apetite concupiscível, que é esse cavalo que puxa, né, no fundo, o corpo puxando para os prazeres, né, se eu não sou capaz de manter nas rédeas esse cavalo, que é o meu corpo, né, eu vou me perder. E aí Platão fala das virtudes cardeais é a temperança. A temperança, né, e se eu não me engano, C.S. Lewis falava que a temperança, o bonito da temperança não é no que ela nos priva, mas no que ela nos faz ser senhores de si, né? Se a gente pega as quatro virtudes cardeais de Platão, isso é Platão, tá na a República de Platão. Platão fala da justiça, da prudência, da fortaleza e da temperança, são as quatro virtudes cardeais. Todo mundo quer ser justo. Todo mundo quer. Ninguém aqui quer ser chamado de injusto. Todo mundo quer ser forte. Ninguém quer ser chamado de fraco. Todo mundo quer ser prudente. Ninguém quer ser chamado de imprudente. Agora, temperança? Ah, não. Temperança deixa pra lá, vai. Por quê? Poxa, eu tenho que renunciar às coisas, eu tenho que me segurar aqui. Então, assim, das quatro virtudes eu falo que ela é o patinho feio, né? Mas não, assim, a temperança ela faz. Um provérbio chinês diz que o nosso corpo é como uma criança mimada. Quanto mais a gente dá, mais ele quer e esperneia por aquilo. Então, assim, acho que fica a pergunta, né? Quem manda em mim? Eu sou realmente um ser humano livre ou eu sou escravo das minhas paixões e do meu corpo? E aí eu não consigo sofrer, eu não consigo aguentar os sofrimentos e etc e tal. Mas não sei se eu desviei demais, mas Não, bom demais. É por isso que eu te procurei, tá? Porque eu acho que esse tipo de abordagem é muito mais completa do que eu trazer um psiquiatra que vai falar aqui, ó, toma tal medicamento, e você precisa até tomar vergonha na cara e fazer atividade física, e você está muito gordo, para de comer porcaria, né? E acho que é muito mais que isso, a gente olhar o ser humano como um todo, tá? E eu vejo muita coisa que a gente tem refletido aí, o pessoal tem reclamado bastante, né, sobre os jovens, né, que neles está mais clara ainda essa intolerância aos sofrimentos, não querem ter nenhum tipo de desconforto, mas é isso que vai fazer a gente amadurecer e crescer. E como você falou, né, se doar ali por amor ali a quem está com a gente, a nossa família, ao nosso cliente, né, ao nosso paciente. E acaba a gente percebendo isso, né? Que eles não toleram nenhum tipo de desconforto e, e por isso acabam não desenvolvendo um relacionamento interpessoal muito bom entre eles mesmos, com o cliente, né? Por causa dessa busca excessiva de prazer, muito por causa, né, dessa porcariazinha aqui que a gente está ali, que está jogando, né, dopamina o tempo todo ali e a gente é muito estimulado, né? Não que é ruim, né? Usar o Instagram pode ser bom ali, mas também isso é tema para uma outra discussão e vai muito além. Mas só para finalizar também, para não abusar aí da generosidade aí do teu tempo, a gente sabe da medicação, então assim, vale a pena procurar um bom médico, tá? Aliás, até vou deixar aí os contatos do Dr. Alberto aí para na descrição aí dessa aula. E também tem uma geração nova muito boa aí de psiquiatras, de psicólogos. Também a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas assim, da minha experiência pessoal eu posso falar, tá? Que assim, não é tudo igual, tá? Então, é só isso que eu vou comentar aqui, né? Mas eu queria, doutor Alberto, que comentasse assim sobre
mudanças de estilo de vida que nos ajudariam a ter um melhor equilíbrio mental, porque você mencionou, né? Só tomar o medicamento vai ajudar a controlar os sintomas, vai ser muito importante. A gente não deve ter preconceitos com relação a isso, né? Não é porque eu tomo medicamento que eu sou doido, eu tô babando ali. Muitas vezes eu resisti muito a isso, né? E o quadro vai ficando mais crônico e o tratamento vai ficando mais difícil, inclusive por causa disso, né? Mas quais as principais mudanças de estilo de vida e assim, como a gente poderia começar isso? É bem importante todas essas suas colocações, assim, a medicação, ela ajuda bastante em muitos quadros, né? E muitas vezes uma dose inicial baixa vai fazer muita diferença para a pessoa. Sabendo que essa medicação ela vai estabilizar principalmente as questões, né, biológicas, trabalhar com uma série de ajudar a pessoa a trabalhar com as suas próprias questões, né? Então isso é muito importante ter é, essa, né, não ter esses preconceitos e ter esse recurso, que não é a pílula mágica. Também a gente não pode ir para o outro lado. Olha, eu vou tomar um remédio e tudo vai mudar na minha vida. Não. Então esse é um primeiro ponto, a questão da medicação. Depois, também a questão da psicoterapia. Muitas vezes a terapia ela ajuda o paciente a trabalhar com as suas questões, porque não adianta eu sozinho querer resolver as coisas que muitas vezes eu estou inserido no problema e eu não consigo enxergar. Eu preciso de alguém de fora, tá? Que me ajude, que me aconselhe, que me guie. E não é simplesmente, não é um amigo. O terapeuta ele não é um amigo que eu vou bater papo. É alguém que está ali, sem julgamentos, buscando o seu melhor e fazendo você pensar e refletir, tomar as atitudes. Existem várias linhas de terapia, não vou entrar aqui, né, no mérito. Ah, a linha que eu sigo, por exemplo, é a linha da psicologia atomista, é muito parecida com a logoterapia que eu citei do Viktor Frankl. O Viktor Frankl ele busca, né, a questão do teu sentido na vida. Gosto muito disso, né? E a linha atomista também buscar esse sentido através principalmente do desenvolvimento do ser humano, desenvolvimento das virtudes, que eu falei aqui agora, conceito da filosofia grega, né? Então, se tornar um ser humano melhor. Acho que essa é uma linha que levar o desenvolvimento da pessoa, isso acaba ajudando bastante. E por fim, não menos importante, às vezes, talvez até seja o mais importante, porque tem gente que não precisa da medicação, tem gente que tudo bem, não é o momento, a terapia é, agora não é o caso, mas assim, olhar para a sua vida. Então, práticas que são fundamentais na sua vida. Primeiro, atividade física. Atividade física não é só uma questão de saúde física, mas também de saúde mental, né? Existem vários trabalhos mostrando a influência da atividade física para a saúde mental. Então, ter a prática de atividade física, tá? É, nada muito, né? Não pedindo para ninguém ser um atleta, né, olímpico, mas a questão de ter esse gasto de energia, de ter, né, de trabalhar essa questão. Sono é outra coisa que é muito menosprezada. A gente quer aproveitar, nós queremos aproveitar todas as horas do dia, então a gente acaba sacrificando o sono. E isso acaba sacrificando as horas do dia, a gente acaba não aproveitando. Então, olhar com muito carinho a questão da higiene do sono, isso daria para a gente falar aqui um bom tempo também sobre como ter uma boa noite de sono, quais são as práticas mais adequadas, quais são práticas inadequadas em relação ao sono. Então, a questão da higiene do sono, né? Ter lazer, ter o seu tempo de lazer, ter os seus hobbies, né? O que eu faço para mim, né? Qual o tempo que eu dedico para mim também, né? De descanso. Então, as pessoas, descanso eu chegar à noite e ligar a televisão lá no Netflix e ficar ali. Isso sim é você ficar dopado, babando ali do lado da televisão. Então, as pessoas têm tanto medo, vou tomar um remédio que eu vou ficar lá dopado, babando, e você faz isso no Netflix, você fica ali a noite inteira babando, né? Não dá atenção para sua família, não dá atenção nem para você mesmo, não tem um descanso ali, tá? Então, o que você faz que você gosta, seus hobbies, né? Seu momento de lazer, tá? Dedicar tempo à família, né? O quanto você dedica tempo à sua família, né? Isso também é importante, são práticas importantes. Por fim, não menos importante também, uma coisa que eu gosto de trabalhar muito com os pacientes, é claro que isso dentro da crença de cada um, mas a questão da espiritualidade, né? Eu acho isso uma coisa fundamental, né? É claro que
Tem pacientes que não têm, o paciente não acredita em nada, o paciente é ateu, ok, né? Já é uma outra questão. Mas o paciente, o que a gente vê na prática, né, na maior parte das vezes, é que o paciente ele tem uma espiritualidade, mas assim, é uma espiritualidade vaga. É uma coisa assim, eu acredito num ser superior. Tá, mas se isso não te influencia em nada na sua vida, essa crença ela é meio vazia, né? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala relação com um ser superior. Se esse ser ele não é superior, se ele é inferior, eu acredito, mas tudo bem, ele lá, eu aqui, não é um ser superior, é um ser inferior. Então não tem essa relação de ser uma espiritualidade concreta, que afete realmente a minha vida, que eu tenha uma prática real e concreta, que eu tenho que olhar para a minha vida e rever muitos conceitos da minha vida. Porque simplesmente crer em um ser superior que está lá no final, nos confins do universo, e eu estou aqui quietinho, não faz diferença nenhuma entre eu acreditar no Coelhinho da Páscoa ou no Papai Noel, que também, então, se existe ou não, isso não muda em nada na minha vida. Então, a questão da prática concreta da espiritualidade é você olhar para a sua vida e falar, ó, caramba, eu preciso mudar algumas coisas, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso rever algumas coisas, eu preciso ter práticas concretas que realmente me faça me relacionar com este ser superior. Então, por isso que eu falei, eu não vou entrar aqui em particularidades, porque né, são diferentes religiões e diferentes práticas, mas isso é um ponto também que as pessoas deveriam refletir, que influencia bastante a questão da vida e da saúde mental, né? Sim, isso é muito importante para mim também. Também tem me ajudado a melhorar. Muito bom, acho que daria para de falar muita coisa. Pessoal que está assistindo a gravação, deixa aí nos comentários, né, qual o assunto mais gostaria que a gente falasse, e aí depois a gente pode ver de gravar fazer um curso sobre isso. Se você quer um curso sobre isso, a gente pode falar um pouquinho mais. Deixa eu só ver meu fone de ouvido mudou aqui. E, bom, doutor Alberto, agradeço infinitamente, que foi muito bom estar aqui nessa uma horinha conversando sobre assuntos tão importantes, né? Eu peço para quem é gestor que encaminhe isso para a sua equipe, ou encaminhe isso para outros colegas que podem se beneficiar desse conteúdo, porque acredito que nessa abordagem que a gente fez aqui. Eu nunca vi nada assim dentro da medicina veterinária. Se tiver, melhor ainda, mas eu pessoalmente nunca vi e foi muito bom. Obrigado, viu, Alberto? Eu que agradeço mais uma vez o convite, estou à disposição, precisando, volto mais vezes aqui, para a gente bater um papo de questões outras, né, que o pessoal quiser, conte comigo, Leandro, obrigado mesmo. E fica os contatos aqui na descrição do vídeo, tá? Tanto do o artigo aqui de burnout, que vale a pena ler, e também os contatos do Dr. Alberto, né? Se você se interessar em ter um acompanhamento, pode falar com a equipe dele para fazer um agendamento. A gente se vê então numa próxima aula.